Estamos no ar com o nosso terceiro episódio do PodX por Karine Paiva. Como vocês sabem, todo mundo que eu tenho convidado para estar aqui são pessoas que influenciam. É alguém que tem uma mentalidade. Então aproveita, pega papel e caneta, porque você não pode deixar passar a oportunidade de aprender para a sua evolução, para o seu crescimento. Eu não quero tomar o teu tempo, eu quero que esse momento que você está acompanhando esse podcast seja para você crescer, evoluir no seu negócio, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde e principalmente para que a sua vida de 2024, seus resultados sejam exponenciais. E hoje nós temos uma convidada mega especial, alguém que eu fiquei muito feliz por ter aceito o nosso convite, uma mulher líder, empreendedora, uma pessoa que tem feito uma grande diferença no nosso estado, que eu tenho certeza que logo logo ela vai estar impactando o Brasil, porque ela já está se posicionando como infoprodutora também, e quero dizer que eu tenho amado o conteúdo, a sua abordagem, porque na verdade quem me conhece sabe que eu não gosto de nada raso. Eu gosto de acompanhar pessoas que têm conteúdo, que são profundas. Então, com vocês, Andressa Leão. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Sou eu quem agradece. É uma honra estar aqui hoje, estreando aí o terceiro episódio do PodX, né? Vai ser um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vai ser inspirador para muita gente que está aí querendo ingressar nessa carreira de empreendedorismo e, quem sabe, dar aí o ponto de partida nesse 2024 para ser, de fato, transformador na sua vida. A tal da metamorfose, que já é a cara da Karine Paiva. Então, eu vou apresentar para vocês. Na verdade, ela tem tantas habilidades, tantos talentos, que boa parte desse currículo nós vamos conversar aqui através das perguntas que eu vou fazer. Mas a Andressa, ela tem 35 anos, ela é casada com o Rafael, ela é mãe da Pietra, ela é empresária, abriu a segunda loja, já fui lá, viu? Maravilha. Conferia. Tá um charme, né? Um charme. Abriu a loja, linda, a curadoria maravilhosa. Inclusive, eu estou aqui de AL, tá? A minha amiga amada, Érica, um beijo, que me presenteou com essa peça. E a Andressa, ela tem uma carreira como estilista, empresária, influenciadora. Também está encarando a jornada como infoprodutora. Por mais que pareçam áreas distintas, todas partilham do mesmo ponto, que é a essência, que é servir através da influência, do conhecimento, da comunicação assertiva com o público para trazer uma troca construtiva de um projeto. A Andressa também acredita no poder da beleza de inspirar, atrair e lapidar a bondade. Por isso, ela está sempre envolvida com o universo de elementos que expressam a beleza, assim como a arte, moda, música, literatura. A mulher, ela é profunda, gente. Ela é profunda. A Andressa também gosta, ela tem esse profundo apreço pelas terapias holísticas, produtos naturais que, através deles, consegue, né, construir essa energia. Eu gosto dessa questão de energia, vamos falar sobre isso hoje. Ela carrega com ela valores fortes e facilmente notáveis, como o crescimento contínuo, contribuição, excelência, resiliência e empatia. Que uau! Não é à toa que eu me conecto com você. Eu admiro, sempre admirei, principalmente a sua capacidade de tratar um problema como uma oportunidade. É isso que eu vejo em você. Eu amo pessoas que não se vitimizam. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo, que ela não esteja passando por suas dificuldades. Mas eu sempre vi em você, não é que seja uma mulher forte por ser insensível, mas uma mulher focada, determinada. É sobre isso que eu quero falar. O que é uma mentalidade? É justamente esse padrão que está por trás de um resultado notável, de uma construção. Para começar, de fato, o nosso conteúdo, eu quero te perguntar: quais são os seus principais valores? Qual é o mindset? Qual é a mentalidade? O que é que sustenta a Andressa no dia a dia? Primeiramente, gente, que apresentação. Olha, eu vou gravar e agora todo programa que eu entrar antes eu vou soltar a Karine Paiva falando de mim. Habla, porque eu amei. Recebo e agradeço. Muito obrigada. Assim, eu sou uma mulher de muitos valores, de fato, e eu acredito nessa constante evolução.
Você falou aí dessa coisa de performance, né? Existe a diferença entre alta performance e alta performance. E eu sou uma pessoa que estou sempre focada na minha alta performance, que é, de fato, essa necessidade que eu tenho de estar diariamente melhorando no comparativo a quem eu sou, a mim mesma. A Andressa de ontem, a Andressa de hoje, a Andressa de amanhã. Já quando a gente fala de alta performance, na verdade, quando você está ali sendo comparado com o todo, né? Então, se você pensar em um profissional, por exemplo, do esporte, ele pode estar ali melhorando diariamente, mas quando você fala em alta performance, né? É porque ele está ali entre os melhores do todo dele. E eu estou muito longe dessa alta performance, de atingir isso, mas eu sei que a cada dia eu trabalho a minha alta performance. E isso se facilita muito pelo fato de eu não ser uma pessoa acomodada. Eu sou uma eterna inconformada, que não significa que eu seja insatisfeita, muito pelo contrário. Eu acho que na vida a gente é ensinado, né, a ter sempre gratidão. E a gente está vivendo agora esse momento do gratidão. Tudo é gratidão a Deus. E, de fato, eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu sou uma pessoa que minha fé chega a assustar, de tão forte que ela é. Eu já passei por alguns momentos na minha vida onde as pessoas olhavam para mim e tinham vontade de dizer que eu estava ficando era louca e que, na verdade, aquilo ali era só a minha fé que me sustentava mais do que os outros que estavam ao lado pudessem, de fato, crer que fosse real. E eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a tudo que eu tenho, mas eu também sou inconformada em permanecer no lugar onde eu estou. Eu sempre acho que dá para melhorar. E, portanto, essa coisa da curiosidade, do desejo de me desenvolver é uma constante na minha vida. Engraçado que eu, por exemplo, sou uma pessoa que estudo, né? Eu gosto de estudar. E eu não fui a melhor aluna, longe disso. Nunca fui aquela pessoa incentivada a estudar. Porém, como eu me dediquei a estudar mentalidade, estudar cérebro, estudar o sucesso, você vai ver muitas literaturas, os 5 passos para o sucesso, né? Como ter sucesso, como ser uma pessoa próspera. E tem pontos em comum. Eu não acredito... aliás, eu acredito em uma verdade absoluta, partindo do princípio que quando vários caminhos te levam para o mesmo ponto, ali tem uma verdade. E as pessoas que eu admiro, as pessoas que cresceram na vida, as pessoas que passaram pelos seus obstáculos e venceram, são as pessoas inconformadas. Então, existe uma verdade absoluta sobre ser inconformado, que é o senso de ambição. Porque ambição, Andressa, é diferente de ganância. Ganância, eu quero tirar o seu para que eu possa ter. Ambição eu posso fazer um podcast melhor. Eu posso crescer na minha gestão. Então, a ambição, que é ser inconformada em vencer, você ser melhor. Né? Eu acho que a gente tem uma série de palavras que são muito mal interpretadas e utilizadas, e a ambição é uma delas. Eu acho que uma pessoa de sucesso, ela precisa ter ambição, né? Isso não quer dizer que vai estar carregando consigo ali o lado positivo que muitas pessoas acreditam existir na palavra em si. Mas essa necessidade de superação e de fazer mais e melhor mesmo. E por que não? E o outro fator que é comum também nessas verdades sobre sucesso, sobre alcançar os resultados, é a gratidão, que é outro senso que as pessoas confundem. Gratidão é diferente de ser agradecido, né? Quando você fala assim, eu tenho gratidão por tudo. Com certeza esse tudo é a sua história, o que deu certo e o que não deu certo, porque isso, a união de tudo isso é que a gente faz estar aqui hoje, é que a gente faz ter essa auto-performance. Faz sentido? Eu acho, na verdade, que gratidão é a coisa de ser agradecido, mas eu não acho que seja de ser conformado, né? Então, assim, eu tenho gratidão, eu agradeço, mas isso não veda dos meus olhos de enxergar a realidade, de que talvez eu poderia ser melhor ou fazer melhor. A gratidão é muito linkada, por exemplo, a quando a gente recebe as bênçãos de Deus, ou meu filho, não reclame de você não ter um filé mignon para comer, porque você tem o arroz com feijão, o cuscuz, e tá muito bom. Tenha gratidão, tudo bem, eu acredito que de fato a gente tenha que ter a gratidão, mas isso não significa que nós devemos ser conformados com aquilo, né? As pessoas, eu gosto de dizer que o brasileiro, ele quer distorcer o significado. É aquela história, se isso aqui for conveniente, eu aceito 100%. Se não for, eu vou criar um novo significado para as coisas. E, de fato, quando você
tem gratidão. Gratidão é pela vida, gratidão é pelo que está acontecendo, porque aquilo ou vai potencializar ou vai te ensinar, e que no fundo termina potencializando. Maravilha. O que você, por exemplo, nos momentos mais desafiadores, que já passou por muitos, inúmeros, né? Eu lhe acompanho de verdade. Você e a Gabi são pessoas que verdadeiramente eu acompanho. Eu gosto de vocês porque eu vejo autenticidade. Eu vejo em vocês pessoas que têm prática. Eu gosto de gente que tem prática. E você já passou por muitas coisas. O que te fez vencer cada uma? O que te fez avançar? O que te fez não parar diante delas? Saber que nada é para sempre, nem quando a gente está no topo e nem quando a gente está na lama, digamos assim. E por isso que eu digo que eu sou mulher de muitos e fortes valores. Claro que a gente vai mudando ali os nossos valores e crenças ao longo da vida, né? Essa síndrome de Gabriela nunca me fez sentido. Mas, aquela coisa, né? Nasci assim, vou morrer assim. Jamais. Mas, de fato, eu sou uma pessoa que eu tenho os meus valores e eles são inegociáveis. E um deles é a minha fé. E, portanto, quando eu penso que eu estou lá em cima, que eu estou lá embaixo, que eu tenho certeza que a vida é feita realmente de ciclos, os movimentos são sinuosos, portanto, eles não serão uma constante na minha vida, eu preciso ter, sobretudo, humildade para saber que quando eu estiver lá em cima, eu não ser uma pessoa arrogante, pedante, e nem quando eu estiver lá embaixo, eu não ficar cabisbaixa. Então, portanto, eu preciso saber quem eu sou, os meus valores, e saber que daquele momento ali é uma fase, e que com bondade e verdade a gente consegue se recuperar. Até porque eu sou muito nova, tenho 35 anos, já errei muito na minha vida e vou errar muito mais. Nunca quis assumir um posto de uma mulher perfeita ou um ideal a ser seguido, muito pelo contrário, tenho a menor paciência para isso, não me acompanha que eu não sou novela, aquela história, mas eu sei que tudo que eu faço na minha vida é tentando fazer o bem e acertar. Eu nunca vou tentar fazer nada para passar a perna em alguém, para atrapalhar alguém, então só por isso eu acho que as coisas acabam se resolvendo por si só, sabe? Então, com humildade, com o pé no chão, a gente consegue se refazer. O que você acha sobre a Andressa CPF e a Andressa CNPJ? Tem diferença? Como é que é isso? Eu acho que no meu nível e rotina de trabalho, eu quase não consigo mais dissociar as duas coisas, né? Não só pelo fato do meu CNPJ carregar o meu nome em si, mas porque, de fato, o trabalho ele é uma constante na minha vida. Então, eu durmo e acordo e o trabalho está ali. Eu saio de férias, mas o trabalho está indo comigo. Talvez até pelo fato de ter a liderança, eu não consigo me tirar 100% dele. Por mais que eu consiga delegar, né? E isso faz com que o meu tempo renda de uma forma muito melhor e que eu possa explorar outras áreas na minha vida. Mas eu acho que existe quase que uma comunhão já no meu CPF e no meu CNPJ, de fato. Eu gosto muito disso, né? De CPF forte e CNPJ forte. Eu gosto das pessoas... Essa é a minha visão, é meu mindset. Eu sou a Karine, não tem essa questão de sou a Karine empresária, a Karine pessoa. Eu sou a Karine. Eu gosto de ser essa pessoa que em qualquer lugar que eu esteja, claro que como qualquer ser humano em ambientes, às vezes você flexibiliza, às vezes você muda ali um pouquinho, mas a essência, ela está viva, ela está dentro, porque é isso. Eu acho que isso é o diferencial, isso é a identidade, né? Depende muito do âmbito também, né? Quando a gente fala no âmbito financeiro, por exemplo, eu acredito que o CNPJ quase sempre ele precisa ser mais forte do que o CPF. Mas quando a gente fala já de força, de presença, de marca, hoje em dia a gente vive muito esse momento do brand, né? Do brand pessoal. E, portanto, para você ter uma marca forte, você precisa ter uma pessoa forte por trás, ainda que ela não seja ali a cara da marca. Então, se torna cada dia que passa mais indissociável essas duas coisas. As pessoas hoje, eu não sei como é que eu posso falar, mas o que eu percebo? Que antes do digital ser tão forte, as marcas, elas até se construía só um nome. Mas eu vejo hoje que grandes marcas precisaram se posicionar com um rosto, alguém que está ali e não sei se você pode até colocar seu ponto de vista, se obrigatoriamente tem que ser o dono. Eu
gosto. Quando eu vejo, por exemplo, João Adib, tinha uma marca, mas quando ele se posicionou, ele, a cara traz do negócio... muito mais força pro negócio, né? Porque personaliza. Isso. E as pessoas, elas se conectam com pessoas. Isso a gente tá cansado de saber. Não é à toa que a Magalu, né? Magazine criou Luiza, lá, tudo né? mais, tem lá. Enfim, eu acredito muito nessa consistência, que é uma ancoragem. Quando você faz essa ancoragem do CNPJ sob a perspectiva de um CPF. Ainda que seja algo virtual, mas que te permita contar uma história e gerar essa identificação com quem está do outro lado. Só que mais forte ainda do que ser uma pessoa só... É um pouco da história e dos valores da marca. E eu acho que, por exemplo, a Adib, eu sou muito fã, né? Eu acho que o livro deles é bem legal, o Sangue Amarelo, conta a história deles. Sou fã ali da família inteira. Eu acho massa a história de vida deles, como eles começaram. Eu adoro essa coisa da jornada do herói. Eu amo também. De fato, me encanta e me inspira, porque me faz acreditar que é possível chegar lá. E... eu acho incrível o que ele faz, ele carrega a família inteira na mesma onda, dando importância ali para todo mundo. E eu acho que isso gera muita conexão, né? Falando sobre conexão, o que você vê sobre comunidade? Porque eu estava em reunião semana passada com um grupo de empresários falando sobre isso. Eu disse, gente, nem tudo que vocês estão vendo é novo. Isso já acontece. Eu me lembro ali do Pedro Superchi, né? Que ele já trabalhava muito a questão da tribo, né? Tem aquele livro, inclusive, Tribos. E hoje se trabalha muito. O brand forte é aquele brand de comunidade, pessoas que estão ali vivendo. Como é que você enxerga isso? Olha só, se a gente voltar aqui atrás, acho que na época do Orkut, Facebook, algo assim, já existiam aquelas comunidades que a gente entrava e só apareciam as figurinhas, que ali era uma forma da gente representar um pouquinho das nossas ideias sem precisar falar nada. Estava dentro da comunidade, os álbuns ficavam aparecendo e dali a gente entendia um pouco de quem era você, né, através do perfil. Hoje, o senso de comunidade ele vai sendo ampliado. Então, por exemplo... eu foco muito mais em fortalecer a minha comunidade do que, de fato, apenas crescer em questão de números. Porque eu quero qualidade mais do que quantidade. E hoje em dia a gente sabe que está muito mais fácil viralizar, se de fato você estiver disposta a aguentar as consequências. Mas é que tá. O que vai vir? Porque vai vir gente de todo jeito, de todo lado. É, de fato, quem vai agregar no teu negócio, né? É quem está a fim de consumir a mensagem que tu quer passar. Então, acho que a gente tem que ponderar. E quando a gente trabalha o nosso senso de comunidade, é muito mais fácil da gente fazer esse funil seletor e trazer, de fato, as pessoas que se identifiquem. E que será através dos nossos bordões, né? Dos jargões que são usados, do vocabulário. Eu mesmo tenho um vocabulário quase que próprio. E ainda dos valores, né? Das pequenas situações do nosso cotidiano que a gente vai, de fato, compartilhando através do Instagram, por exemplo. E a partir dali a gente gera conexão. Então, a pessoa se identifica, ela se vê naquilo, ainda que ela tenha uma vida completamente diferente da minha, mas se ela tiver valores parecidos com os meus, se ela tiver um posicionamento, né, uma visão similar, ela já fica por ali. Conecta. Isso não significa que eu só vá seguir quem, de fato, eu concordo 100%. Muito pelo contrário. Eu uso o Instagram, por exemplo, que para mim hoje é uma das minhas maiores ferramentas. Eu uso ele para entretenimento, mas eu uso muito para estudo, além de para vendas. Porque eu estou ali para vender. Isso eu nunca escondi, nem vou esconder de ninguém. Sou muito sincera. E quando eu uso ele para aprender, eu aproveito justamente para seguir aquelas pessoas que eu não preciso concordar 100% com elas, mas eu sei que ela tem ali algum ponto que é muito bom e que vai ajudar nessa minha evolução, nessa minha auto-performance, né? Você fala uma coisa que eu acredito bastante. Quando eu era consultora empresarial, eu brigava muito nas empresas falando sobre isso. Gente, o Instagram não é um lugar para você estar ali, para perder tempo. Vai chegar um momento que o Instagram só vai querer quem realmente está produzindo. Isso não quer dizer que, porque eu estou no Instagram, eu tenho que ter um produto. Mas você tem que gerar uma transformação, uma solução, assim como se fosse um produto ou serviço. E eu acredito nisso, que o Instagram está ali como uma grande ferramenta de aprendizado, um lugar que você vai aprender, selecionar, mas também que você vai fazer negócios. Porque o negócio ele é muito importante para a movimentação, para o crescimento, para a expansão. Hoje em dia, por exemplo, se você vai em um médico, né? Você vai ou não vai procurar o Instagram para ver? Claro que vai. Então, não só quase que um CV seu, mas é também um portfólio do seu trabalho, né? E, claro, cada vez mais a gente está querendo gerar conexões. Então, eu vou, através do Instagram, conseguir descobrir se
o estilo de tratamento, por exemplo, de leitura de vida daquele profissional se conecta com o meu. Porque médico, cardiologista, vai ter 100 opções, né? Só que eu quero alguém que me deixe confortável, que me deixe à vontade, que permita com que flua, além de óbvio e claro, que eu confie no trabalho executado. E o Instagram ele vai estar me dando ali indícios disso. Então, se uma pessoa me indica e eu entro no Instagram e não gosto, não sinto segurança no saber dele, provavelmente eu vou descartar. E se gera o inverso? Né? Isso não quer dizer que todos os profissionais eles precisem estar dentro do Instagram, mas se você tiver o desejo de não só permitir e ajudar, facilitar com que mais pessoas ainda te encontrem, né, é uma ferramenta absurdamente necessária, principalmente para você poder bem servir. Né? Então, eu acredito muito nesse, que é um dos meus principais valores, que é o de bem servir, no poder do Instagram para você servir mais e melhor. Então, um professor, por exemplo, ele pode ajudar dentro das suas salas de aula. Mas e por que não usar, então, o Instagram para ensinar um número muito maior de pessoas que dificilmente caberia dentro de um estádio de futebol? Né? Você facilita. Então, eu penso nisso. Gente, não é só sobre a questão de vaidade. Talvez a pessoa esteja ali escondendo o seu saber, né? Talvez tenha até egoísta, por porque medo, poderia estar exatamente. ajudando. É o que eu digo. Talvez a pessoa esteja ali escondendo o seu saber por medo do julgamento alheio, enquanto, na verdade, ele podia olhar sob uma outra perspectiva. Imagina só o quanto que você não pode ajudar, né? E quantas pessoas a mais você não poderia ajudar se, de fato, você estivesse colocando a sua cara a tapa ali. Se você estivesse saindo dessa cortina, né? Onde você, de fato, quer se sentir protegido. Que é natural. A gente quer se proteger, né? A gente quer ficar... Exatamente, a gente quer se proteger. Mas é o preço a se pagar. As pessoas perguntam, Karine, você... Meu marido fala isso, né? Karine, tu sempre foi assim? Eu disse, não, eu sempre fui muito determinada. Tem coisas que eu não aprendi nos cursos e nem nos livros, eu aperfeiçoei. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Mas parece que quem fala, parece que quem grava, nunca teve medo. E temos, eu particularmente penso. Só que um dia eu ouvi um mentor falando, quando você tem muito medo de errar, muito medo de aparecer, muito medo de falar em público, ali mostra o teu nível de vaidade, porque é sobre você. E quando você arrisca, quando você vai e se expõe, não é mais sobre você, é sobre o outro. Então você se anula. A prova da humildade ali, de dizer, não é sobre mim, eu estou aqui, o meu medo, a minha insegurança é tão pequena diante daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero entregar, que aí você consegue superar. Foi uma das coisas que mudou e me deu mais coragem para arriscar, né, para vencer essa zona de conforto que é o nosso medo. Perfeito. Eu penso exatamente assim. Tanto é que muitas vezes a Max está aqui do lado para não me deixar mentir, mas é muito difícil eu fazer um vídeo 2 vezes. É de primeira, né, Max? Sempre tudo é de primeira. Ficou perfeito, não ficou? Ficou bom? Era o que tinha que ser, vai logo. André, se tu quer ver, não, eu nunca quero ver. Eu não quero ver se eu fiquei bonita, eu não quero ver se ficou bom, eu não quero ver se eu falei tudo perfeito, eu não quero ver, eu só quero entregar. Acabou. Maravilha. Eu sei o que está por trás, né? Eu sei qual é a minha intenção. Então, quando não tem a maldade, joga que Deus ajuda. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu gosto muito dessa questão de energia e, na verdade, não gosto, eu acredito. Tudo que eu gosto é porque eu acredito. Sim. Eu acredito muito na frequência, na energia, no poder do ambiente. E você? Qual é a tua mentalidade sobre pessoas, sobre lugares, sobre frequência, sobre energia? Eu acredito também, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a minha casa. É o meu ambiente mais sagrado que tem, porque é onde eu constituo ali toda a história da minha família, né, do meu núcleo familiar. Então, eu não vou estar colocando qualquer pessoa dentro da minha casa, né? Em contrapartida, a gente tem um ambiente do Instagram, por exemplo, onde, de fato, ali eu estou expondo minhas conquistas, minhas dores e por aí vai. Aí as pessoas falam, tu não tem medo da inveja? Eu falo, gente, eu falo assim, nem sei se é isso, mas eu falo assim, gente, eu sou um espelho. O que bateu, voltou, entendeu? É assim que funciona, eu sei que não é. Existe a inveja, existe a maldade, existe. Mas eu não paro para me pensar, eu não me dou essa importância. Perfeito. Eu não acho que vai ter alguém ali parado, perdendo precioso tempo de vida para ficar olhando, fazendo meme meu, fazendo coisa feia minha, ou...
me jogando de burburinho de conversa em roda, né? Eu não me dou essa importância. E se tiver, essa pessoa, coitada, é que não se dá importância nenhuma na vida, né? É muito importante. Eu também acredito. Eu tenho essa visão de... Meu esposo fala assim, Karine, tu já falou dos teus planos? Eu disse, Jadson, eu acredito tanto que vai dar certo, que se alguém vier negativo, não vai conectar, porque a minha frequência vai estar tão alta, porque o medo é uma das energias mais baixas. Ela só perde para vergonha e para timidez, né? Que tá bem próximo, vergonha e timidez. Então, essa questão de você vibrar em uma frequência alta, até quem vai jogar contra não vai conseguir porque a tua vai estar alta, né? Agora, eu também acho muito importante você saber o lugar, porque na rede social, uma coisa é quem está te seguindo, outra coisa é quem você está seguindo, né? Quem é que você está ali se conectando, quem você está ali aprendendo, trocando, né? E quem está com você, porque eu acredito que nós temos 3 níveis de pessoas. Tem as pessoas que nós estamos doando, você hoje transborda na vida das pessoas, hoje você ensina pessoas. Mesmo quando você não se posicionava ainda como infoprodutora, você já estava naturalmente ensinando pessoas. Quantas empresas abriram? Quantas mulheres tiveram coragem de abrir os seus negócios? Quantas pessoas hoje, por mais que elas não falem, elas foram inspiradas por você? E quando você tem consciência disso, aí o negócio fica melhor, porque aí você fica mais intencional. Como também tem as pessoas que estão ombro a ombro, né? Eu vejo você e seu marido, provavelmente vocês dois estejam ali ombro a ombro, buscando, não é que vocês sejam iguais, mas cada um está buscando ali alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E nós temos que ter as pessoas que estão acima, que são aquelas que nós aprendemos, que nos conectamos para absorver delas um ensinamento, uma força, né? Uma energia. Eu vi que você é uma mulher de muita fé, que você acredita muito, você falou disso várias vezes aqui. Então, com certeza, Deus é um grande mentor. Então, você pega a força ali. Faz sentido? Total. E assim, eu sempre falo, inclusive, é uma coisa que eu acabo conversando muito com quem vive ali bem perto de mim. Eu acho que é muito importante a gente selecionar com quem que a gente anda, sabe? Porque a ambiência, ela ou energiza ou contamina. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se você anda com pessoas que, de fato, querem crescer na vida, querem melhorar, estão sempre em prol aí dessa auto-performance, né? Estão sempre querendo melhorar quem se é, você involuntariamente vai começar a seguir esse mesmo caminho. Mas se você já andou com pessoas que, de fato, botam carga negativa nas coisas ou que não têm grandes ambições na vida, você vai ficando acomodado. Até porque, se você está andando e você começa a crescer, as outras pessoas estão aqui, a tendência é isso ficar pesado, né? E te puxa, ou então você começa a achar assim, não, aqui já tá bom, eu acho que eu tô sendo ambicioso demais, eu vou ficar, e aí você regride. Então, não, eu quero estar sempre com pessoas aqui, eu quero puxar quem tá aqui comigo, do meu lado, abaixo, e quero ser puxada também, sabe? Eu amo a prosperidade. Eu também. Eu amo ver gente bem bonita, rica, bem resolvida, entendeu? Eu amo isso. Na hora que eu vejo uma pessoa viajando, sabe? Aí tem gente que vira e fala assim, meu Deus, deve estar roubando, né? Eu digo logo assim, minha gente, o que eu tô fazendo de errado quando eu tô tendo essa vida? Eu sou daquelas... Bora que eu quero essa vida aí. Eu acho máximo, entendeu? Eu sou daquelas que alguém comprou um avião, eu vou... A pessoa talvez nem vai ver minha mensagem, mas eu vibro tanto na frequência que eu vou lá e falo, parabéns, uhul, que maravilha. Eu agradeço as pessoas postarem as coisas. Sim, porque inspira, porque né? inspira. Exatamente. Eu amo. Tudo que eu vejo de muito bom, compartilho com o Rafa. Eu falo, bora. Bora. Quero também. É nóis. Eu sou dessas. Eu fico lá comentando lá. Amei, obrigada. Continua compartilhando. Porque já imaginou tudo que nós conseguimos acessar? Alguém acessou. Sim, total. Alguém foi lá. Então, eu amo isso. Eu tenho outra pergunta para fazer. A Andressa, ela é mais planejadora, mais de pensar, de planejar, ou a Andressa é mais executora, ou é um pouco? Quero entender que mentalidade é essa por trás da Andressa. Eu sou fazedora. Eu sempre fui de chegar e fazer do jeito que dá com o que eu tinha, sempre, a vida inteira. Eu comecei minha história desse jeito, vendendo semijoia, que eu ia lá no centro, comprava as peças, eu mesmo fabricava, vendia, porque eu não tinha dinheiro para chegar e comprar logo a estrutura que eu desejava ter. Então, assim, eu sempre fui do tipo de faz do jeito que dá, como dá. E eu adoro essa frase que diz que se você nunca sentiu vergonha do seu primeiro produto, é porque você começou tarde demais. Então, eu sempre fui de fazer e no caminho a gente vai resolvendo. Só que depois de ação...
o quê? Mais de 12 anos, né? Depois de um certo tempo, você vai tendo que dosar. Porque o risco, ele acompanha o tamanho do teu negócio. Então, quando você começa ali pequeno, você vai fazendo de qualquer jeito, do jeito que dá e tudo mais. Mas aí também, o ganho, ele é menor, mas o risco também é menor. Mas tem um determinado momento que você dá uma virada de chave, começa a crescer, muita gente depender do teu sucesso, né? Para que, de fato, você consiga gerar os empregos e tudo mais. Então, a carga fica mais pesada, a responsabilidade é maior. Portanto, hoje eu preciso de planejamento e de estratégia. Senão, o negócio não vai para cima. E aí, quanto mais alto você tá, a queda ela tende a ser muito maior. Então, a gente tem que ter o cuidado redobrado. E é por isso que eu ando investindo muito em rotina e organização, que é para, de fato, conseguir ter esse domínio, essa visão estratégica do meu negócio também. Quando as coisas estão dando errado, porque tem gente que é assim, quando as coisas estão dando errado, elas ficam, é porque não tem que dar, é melhor recuar. E tem gente que é o contrário, quando as coisas estão dando errado, né? Porque quando tá difícil é porque vai dar certo. Como é que é a tua mentalidade sobre isso? Eu acredito muito em autorresponsabilidade. Então, é como eu sempre digo. Sei lá, a venda não foi boa. Não, mas não tá bom pra ninguém. Gente, pra alguém tá bom. Pra alguém está bom. Não tá bom pra gente? É porque a gente está errando. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo de errado? O que vocês estão errando? O que eu não estou enxergando? Né? Vamos ajeitar. Eu acho que sempre tem espaço e crescimento para quem faz um trabalho bom, sabe? Bem feito, justo, honesto e equilibrado com muita estratégia. Então, se está dando errado, a culpa é minha. Não é do político. Não, a culpa é minha. Massa. Então, Amei. eu tenho que ir para cima e resolver o meu BO. Massa. Problema a gente encara de frente. Massa. Amei, 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 amei. O que é sucesso para você? Sinceramente, é eu ter uma família que é apaixonada por mim e que eu sou apaixonada por eles, porque eu acho que a gente adquire o sucesso quando aquelas pessoas que você deseja, que te amem, de fato te amam. Mas eu não sou hipócrita de dizer que só o amor basta, porque eu não acredito nisso. Ao ter um trabalho que, de fato, me realiza profissionalmente, pessoalmente, que me traz realização e que eu percebo que através dele eu consigo também afetar a vida de outras pessoas, eu acho que é o combo perfeito para ser o sinônimo de sucesso. Eu acho que na vida todo mundo busca por resultados. E existem algumas métricas. Tem métrica que é a realização pessoal, realização espiritual e tem ainda a realização financeira, que de fato eu considero importantíssima. Dinheiro para mim é muito importante, porque dinheiro para mim é liberdade e é uma das principais métricas que existe se você de fato está fazendo ali o seu trabalho bem feito ou não, né? E isso, pelo menos no meu caso, isso para mim me gera uma visão muito, muito assertiva do sucesso, que é para mim, que envolve a minha família, o meu poder de realização, não só para os meus desejos pessoais da minha família, como também como um meio de ajudar ou melhorar a vida das outras pessoas, das minhas clientes, ou ainda das pessoas que compartilham ali os meus posts e que acabam se inspirando e empreendendo através disso, mas até de ajudar, porque se o dinheiro, ele é liberdade, né? Ele me permite, por exemplo, sair de um lugar que não esteja me fazendo bem, seja um trabalho, seja um relacionamento e por aí vai. Ele me permite também ajudar aqueles que eu amo e que precisam de mim e até mesmo aqueles que eu não conheço, mas que precisam de alguém. Então, quando eu tenho esse trio aí, eu acho que eu tô com sucesso. A Ju Romanato, que inclusive é uma pessoa próxima a você, ela falou uma frase um dia desse aqui que eu amei. Ela disse assim: Karine, eu amo ter as coisas, né? Ter o dinheiro. E eu aprendi que a diferença entre ter o dinheiro e o dinheiro nunca me ter. Ter as coisas e as coisas nunca me ter. Então, é essa visão que o dinheiro é liberdade. Eu acredito nisso demais. Dinheiro é liberdade, dinheiro é potência, dinheiro é ferramenta, dinheiro é algo fantástico. Eu também. E que o dinheiro, ele é essa ponte de liberdade em todos os aspectos. E eu acho uma pena que na nossa criação, né, acho que é uma questão cultural também do Brasil, de uma forma como um todo. A origem do Brasil, né? E quem tem dinheiro é visto como alguém que está fazendo alguma coisa de errado, ou que está explorando quem não tem, né? Enquanto a gente sabe que, na realidade, 80% da população mundial vai fazer 20%, enquanto os 20% fazem 80% e por aí vai. Claro que aí a gente entraria numa dinâmica aqui que seria assim, enfim, capitalismo versus, enfim. Mas eu, de fato, acredito
na importância do dinheiro, sabe? Na nossa vida, como construtores, como realizadores, como fazedores e como prosperidade, gerar inclusive prosperidade para quem não tem elo algum comigo. Eu quero fazer outra pergunta. Quando você olha para o Piauí, olha para os negócios, o que você vê? O que vai sustentar uma empresa nos próximos 5 anos? O que vai deixar uma empresa, vai fazer uma empresa ter sucesso ali enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto resultado? Eu acredito que o Piauí é um oceano de oportunidades. Se você tiver um produto bom, se você tiver feeling, se você tiver o time de saber o que abrir, quando abrir, onde abrir, né? Tudo isso, claro, é muito importante. Eu acredito que tem grande chance de dar certo. Porque, de fato, a concorrência que é muito menor do que se a gente for pegar um estado de São Paulo, por exemplo. E, então, eu acredito que aqui é uma terra de oportunidades. E eu, de verdade, ando bem confiante. Apesar de estar aí com os impostos mais altos, né? Por outro lado, eu também acho que é muito difícil a gente conseguir vencer. Cada vez mais difícil para você iniciar a vida empreendedora aqui no nosso estado. Tá muito difícil, mas se você tiver coragem, se você de fato for para cima, assim, for um obcecado por resultados, se você tiver uma boa premissa de negócio com uma estratégia muito bem definida, eu acho que aqui a gente tem grandes oportunidades, porque de fato tem muita coisa que ainda não existe aqui. E as pessoas, o piauiense, ele tem muito bom gosto, ele conhece das coisas do mundo, ele tem essa sede por novidade, sabe? Então, acho que dá para ser melhor aproveitado. Claro, a gente só queria um pouquinho mais de incentivo, né? É verdade. Eu tenho esse sentimento de que o Piauí é uma grande oportunidade. Que o que falta realmente, como qualquer outra região, é o desenvolvimento da mentalidade. Sim. É o empresário se unir com outros empresários, é essa visão de crescimento, de expansão, é a visão de não dividir e sim somar. Se as pessoas aqui dentro entenderem que o Piauí tem... Pronto, o Rio Puti. Eu me lembro que quando eu frequentava o Rio Puti, que eu atendia no Rio Puti, ficava aquela história. Não vai dar certo, não vai dar certo. E hoje você passa pelo shopping Rio Puti, você não vê uma sala, uma loja ali. Então, essa visão de parar de ficar sendo negativo e dizer assim, vamos trabalhar, vamos lutar por impostos menores, vamos fazer a coisa acontecer, vamos modelar quem está dando certo para crescer. Isso é tão real que as empresas multinacionais, os grandes grupos, pessoas de fora estão aqui investindo forte. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu também tinha essa mentalidade de que muitas vezes a gente tem que fazer sucesso lá fora para depois a gente ser reconhecido aqui, né? Só Ótimo que, por falar sobre outro isso. lado, eu vou te falar, devido a algumas situações que aconteceram na minha vida, né, há um ano atrás, eu percebi também como existe o outro lado, como o povo piauiense é acolhedor, sabe? Se o que aconteceu com a gente tivesse acontecido em um outro estado, em outra cidade, será se haveria essa comoção toda? Então, acho que também existem os dois lados, sabe? A gente não pode ficar achando... Não é extremo, não é uma verdade exatamente, absoluta. eu né? acho que isso é quase que uma desculpa nossa também, até para paralisar ou se justificar, sabe? O Piauí é bom demais, gente. Eu gosto muito O Piauí daqui. é bom demais, eu amo. Nós temos projetos esse ano 2024 para levar a metamorfose para outros estados, mas o meu palco é o Piauí. Até porque eu tenho aquela visão, isso é minha crença. É minha crença. Se é para fazer algo em outro lugar, por que não fazer aqui, né? Sim. Eu sou... Ainda que seja inicialmente aqui, depois vai, Isso. né? Claro. Até porque eu sou inconformada em saber que nós temos algumas estatísticas negativas sobre suicídio, sobre essa questão realmente do desenvolvimento. Então, eu tenho muita vontade, é isso que me motiva, é isso que me faz acordar todos os dias, é gerar resultados aqui, fazer daqui um lugar com resultados ainda maiores, positivos em relação a pessoas, a crescimento, Sim. a negócio. Tem alguns mindsets que eu tinha muita vontade de ajudar nessa desconstrução ou ainda de alavancar, sabe? Como, por exemplo, se você chegar no Pernambuco, tudo deles é o melhor. Sabe? Na Paraíba, tudo deles é o melhor. Bem aqui no Ceará, tudo deles é o melhor. Aqui não, a gente tem uma baixa autoestima, né? Então, eu acho que tem como a gente aproveitar as pessoas, as empresas, as mentalidades que são bacanas e que podem agregar, e elas têm que fazer ali o seu papel,
ainda que muitas vezes elas não sejam reconhecidas ou de fato não ganhem por aquilo, né? Porque, como eu falei, existem algumas métricas de realização. Isso, para mim, é um tipo de realização pessoal, quase que emocional. Então, para mim, faz muito sentido compartilhar um pouco, que é bem pouco mesmo que eu sei, mas um pouco do meu saber através das redes sociais. Maravilha. O que você pensa sobre o futuro do digital? Eu acho que só vai crescer, né? Mas, óbvio, as mudanças elas estão aí cada vez mais rápidas. E acho que algumas coisas vão cansar também. Tem hora que eu tô cansada, sabe? Tem hora que eu já não quero mais ficar fazendo aquela coisa do provador. E aí vai estar se destacando quem estiver pensando à frente, quem estiver inventando primeiro. Olha só, esses dias mesmo eu estava reparando, muita gente dizia, já tem influencers demais. Aí chega a Malu Borges e, de repente, com aquele jeito dela, meio maluquinho de ser, um pouco excêntrico e super divertido. Eu acho aquela menina incrivelmente bacana. Ela encontrou ali uma forma de comunicação, um nicho, e agora ela está ganhando prêmios. Ela está com, sei lá, 1 milhão de seguidores. Quando as pessoas já diziam que não tinha mais espaço assim para novos influenciadores. Então, sempre haverá espaço para quem faz algo bacana, com muita autenticidade e verdade, né? Eu acho que as pessoas elas só vão, de fato, encontrando como elas poderão se comunicar ali dentro. Os quadros vão estar ganhando cada vez mais força. E aí, as comunidades elas vão se segregando. De fato, vai sendo separado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e cada um vai criando o seu universo ali dentro. Afinal de contas, são quantas bilhões de pessoas no mundo? 8? Por aí, né? 8 bilhões. 8 bilhões. Então, assim, tem gente pra caramba, gente. Verdade. Andressa, tem uma pergunta. Às vezes tem essa visão de, vai abrir outra loja, já tem uma loja, a concorrência, como é que você viu? Tipo assim, de repente a Andressa anuncia, vou abrir uma loja no shopping, né? E aí, como é que foi isso? O que é que você pensou? Qual era a mentalidade que estava por trás de abrir? E eu sinto que vai ter outras. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. E, de fato, já havia alguns meses onde eu estava investindo muito no desenvolvimento dos processos da loja. Eu não pensava em abrir agora, e muito menos dentro de Teresina. Eu estava pensando já em um outro local. E para 2024. Mas quando surgiu a oportunidade, não só de negociação, como de ponto também, que era incrível, eu falei, vou para cima. Eu estava preparada? Não. Nem estrategicamente, nem financeiramente, eu de fato não estava preparada. Mas quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, eu vou para cima. E mais uma vez eu fui fazedora. Eu fui fazendo do jeito que dava. E fiz, aconteci. Estou muito feliz. Você que está em casa nos assistindo, se você for uma pessoa que entende o que é mentalidade, o que é mindset, você vai pegando essas chaves, esses códigos, esses ensinamentos. Ficou bem claro quando você é uma pessoa que acredita. Se a oportunidade chegou, você viu que aquilo ali fazia sentido, você encarou. Porque às vezes a pessoa fica muito esperando o tempo certo, a hora certa, o dia certo, o momento certo. Nada contra quem é essa pessoa de planejar. Só que eu acredito que você entender que quando as oportunidades chegam, ou elas vão gerar um resultado imediato, ou elas vão te ensinar, é o que de fato nos faz evoluirmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto empresários, empreendedores. Eu acho que a ousadia ela faz parte do empreendedorismo, né? Hoje eu vejo que tem muito administrador que se diz empreendedor. E é completamente diferente a minha visão de um e de outro. E não existe um empreendedor que, de fato, não seja ousado e que vá, ainda que com muito medo. E isso sempre fez parte da minha história, eu acho que vai continuar fazendo. A gente nunca tem aquela segurança, a gente nunca vai agir com uma tranquilidade, até porque quanto mais alto o degrau, maior a queda também. Então, o risco e a responsabilidade sempre serão maiores. Mas eu acredito que tem muita gente que se paralisa quase como uma desculpa. Sabe aquela pessoa que, às vezes, sei lá, fez 10 mil cursos antes de fato, começar a executar a profissão? Porque parece que nunca está bom o suficiente.
às vezes é uma insegurança, às vezes, de fato, é uma necessidade, não tem para onde correr, tudo bem. Não são dessas pessoas que eu tô falando, tá? Mas tem uma hora que a gente tem que começar. Porque a escola da vida ela é a mais importante de todas. Ela é implacável. Então, tem muita coisa que você vai aprender nos livros, na faculdade, que vai parecer lindo e fácil, mas na hora de executar, o bagulho é doido, tu vai ter que ser mais doida que o bagulho, entendeu? Porque tu só vai aprender ali no campo, fazendo. Então, é muito importante a gente ter essa visão que a realidade ela é muito mais difícil e impactante. Portanto, não vai existir o conforto. Tem que ir com ousadia e com medo mesmo. Eu fiz uma especialização e um dos professores, ele não é brasileiro. Ele falou algo que fez total sentido. Ele disse que o passaporte para o sucesso é o risco. Que nós, o ser humano em si, ele sempre se engana achando que ele tem que ter segurança, que ele procura por segurança, mas não existe segurança, né? A vida, ela é um sopro, você não tem controle. No fundo, nós não temos controle sobre o externo, nós temos o controle sobre o que nós vamos fazer com o que nos acontece. Sim, com aquilo exatamente. que surge, né? Inclusive, eu acho que tudo isso faz parte meio que de um código educacional, de criação, sabe? De uma forma geral, que é uma questão quase cultural. E a gente é acostumado com essa coisa do efeito manada. E você tende a seguir a manada. Por isso que antigamente as pessoas desejavam andar em tribos, digamos assim, com pessoas com as quais ela se identificava e tudo mais. Isso é normal. O problema é quando você se destaca dessa manada ou quando você simplesmente tenta ir para o outro lado. Primeira coisa que acontece é o que? A zombaria. É o, tá louco? Tu vai fazer isso mesmo? A crítica, né? E por aí vai. Muitas dessas pessoas, elas desistem e voltam pro efeito manada, enquanto outras, de fato, conseguem se destacar. Depois de muita luta, muita zoação, é que elas vão adquirir o quê? O respeito. Só que, infelizmente, nós temos a mania de querer estar no conforto, num lugar que é mais tranquilo de se estar, que vai haver menos julgamento, menos dedos apontados, onde vai ser mais fácil e vai ter outras pessoas naquele ambiente com a gente, naquela coisa da ambiência. As pessoas elas não gostam de arriscar alto demais, muito menos de correr riscos sozinhas. E esse é um problema, porque a jornada do empreendedorismo é uma jornada solitária. É muito. Absolutamente solitária. Tem um slide que eu uso que a frase é essa: o topo ele é solitário. Até você chegar lá, porque aí depois que você chega lá, você vai ter uma plateia, mas eu vejo muita carência, sabe? Sim. Eu tenho uma fama de ser dura. E quem me conhece de verdade sabe que eu sou uma manteiga derretida no sol de Teresina. Mas porque as pessoas elas querem muito esse acolher, não, tipo assim, o segundo lugar, ele é muito confortável, porque o segundo lugar as pessoas, olha, Andressa, fica assim não, vai fulano, lá, né, vai dar, e o primeiro lugar não. Para tu estar no primeiro lugar é muita crítica, é um jogo muito sério. Só que quando você chega lá, o impacto que você causa na vida das pessoas vale a pena. E nunca é sobre você, é sobre toda a transformação transformação que você gera. E o topo é tão solitário que nem sempre, na grande maioria das vezes, você não é entendido, você tá lá nas madrugadas, você tá lá no fundo, as pessoas não vão saber de verdade o que você passa para alcançar aquele resultado na sua vida, né? Exatamente. E aí eu vejo muita gente criança querendo que dê tudo certo, querendo que seja aquela coisa romântica, e eu tenho uma visão muito direta da vida, também. sabe? Eu acho que esse é um dos principais problemas hoje em dia, por exemplo, de rede social, porque as pessoas, elas, claro, todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser reconhecido. Né? É uma necessidade do ser humano e tá tudo bem. Eu também sou assim, você, todo mundo é. Só que existe um limiar muito tênue ali. E aí, quando as pessoas perguntam, Andressa, tu prefere ser amada ou respeitado? O que eu digo é, seria maravilhoso você ser amado, né? Os dois, né? Mas isso, de fato, não é o que me motiva, principalmente. Dentro da minha empresa, eu falo muito isso. Eu não quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me respeitem através das transformações que eu vou conseguir gerar na vida de vocês via trabalho, via desenvolvimento pessoal e profissional. Que quando eu mudo a tua vida para melhor, quando tu vê que agora tu vai ter mais oportunidades na tua vida, que tu tá dando uma condição de vida melhor para tua família, que tu tá podendo comprar aquela coisa que tu amava, que tu desejava, às vezes uma moto, um carro, uma casa, que isso acontece muito dentro da minha empresa.
e que sabe que tudo Que isso está gostoso, linkado, né? com o meu trabalho, com a minha empresa, com os nossos ensinamentos lá dentro, não só meu, mas de todo o meu time, que realmente faz muita diferença e anda junto comigo, aí sim, aí eu sou respeitada. E aí fica inevitável você sentir carinho por uma pessoa dessa, né? Verdade. Que transforma positivamente a tua vida. Verdade, verdade. Eu tenho muito essa visão. Falando em empresa, falando em pessoas, hoje eu sei que toda empresa ela tem a missão, ela tem a visão, ela tem os valores, muitas vezes feito ali realmente para construir aquela identidade organizacional. Mas hoje, quais são os principais valores quando você fala em Andressa líder e liderada e equipe? O que é que vocês prezam? O que é que vocês valorizam? Eu sou cliente da sua loja e eu vejo as pessoas ali bem comprometidas, bem congruentes, pronto. Sim. Bem congruentes com o seu negócio, com a marca, com você. Inclusive, eu fiz recentemente o Cultura Day, né? Da Ellie. E foi muito legal. Foi um dia realmente de troca, de desenvolvimento pessoal e profissional, onde a gente queria reafirmar os nossos valores, não só para os nossos colaboradores, mas para aqueles que estavam chegando, já que a gente estava abrindo ali uma nova loja. E é algo que é fundamental você ter pessoas alinhadas com os teus valores. Porque se não tiver, não tem como caminhar junto. Porque ela nunca vai entender o porquê de cada regra, de cada processo, né? Eu sou muito chata com os processos, é como eu digo. Os processos, eles podem, e muitas vezes até devem ser simples, mas eles precisam ser fielmente executados diariamente, né? Porque às vezes tem uma coisa que você acha assim, isso é muito simples, não vou fazer, vou deixar para depois. Você vai atrapalhar tudo, né? E eu não sou onipresente, eu não tenho como estar nas duas lojas. E, de fato, o meu interesse agora é a expansão. Então, mais do que nunca, eu preciso de processos bem definidos e eu preciso que eles sejam seguidos, porque só dessa forma eu vou conseguir ter uma visão geral, um panorama da minha empresa, já que eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E dos nossos valores, eu acredito muito, a gente faz assim, a gente não tem só aqueles valores, aquelas palavras lindas e bonitas que as empresas fazem. Eu tenho minhas frases que são quase uns bordões e eu tenho como vivemos, como não vivemos. E a partir dali a gente constrói quase que um direcionamento de conduta e de caráter que eu desejo. Porque a habilidade a gente treina, o caráter não. Então, os valores, a visão de mundo desse meu colaborador, ao ser admitido, ele precisa ser ali congruente com os da empresa. Senão vai ter muita divergência e não adianta, ele não vai linkar, sabe? O negócio não vai para sempre. Como, por exemplo, o bem servir, né? Porque eu acredito que a gente, para servir bem, a gente precisa cuidar da gente também. Ninguém cuida bem do outro se a gente não se cuidar. Como, por exemplo... Ai, gente, é tão lindo esse meu material. Se soubesse, eu teria trazido para cá. Mas é muito legal. Como, por exemplo, problema. Até falei essa frase já aqui. O problema a gente encara de frente, né? Nem sempre o cliente tem razão. Existem clientes, sim, que eles precisam e devem ser demitidos porque falta de respeito com o funcionário não é uma coisa que eu não admito. É uma coisa que eu não admito. Em contrapartida, o meu foco é no cliente. Então, se o meu foco é no cliente, muitas vezes eu vou estar resolvendo dores deles. Você entrega tudo para ele, muitas vezes eu vou estar resolvendo dores deles que não tem nada a ver com roupa, por exemplo. Né? Olha, a gente já fez cada coisa por cliente. Na verdade, nunca é sobre o produto final, né? É sobre tudo que ele sente, tudo tem que uma construção por trás, né? E é por isso que a gente tem hoje pessoas, verdadeiros, né? Advogados da marca, né? Porque, de fato, a gente acredita muito nessa realização e fidelização. A gente quer o nosso cliente bem, entendeu? Eu não vou empurrar uma roupa para você se você não estiver bonita de verdade, ou se eu achar que aquela roupa não vai fazer acontecer para a tua ocasião. Deus me livre, é meu nome que vai estar saindo ali. Então, a gente tem alguns pilares que regem para que a nossa comunidade ali de dentro, de fato, consiga reverberar tudo que eu acredito dentro da marca. É muito engraçado que hoje, né, na atualidade, eu sou apaixonada pelo conhecimento, pela oportunidade que nós temos hoje de ressignificar muitas coisas. Muitas verdades, elas não se sustentam mais. Essa do tipo, o cliente tem sempre razão. O cliente, ele é muito importante, porque as empresas existem a empresa existe para o cliente. E o meu foco... Assim, as empresas, elas escolhem seus focos, depende da sua estratégia, né? Mas o meu foco da minha empresa é o cliente, ponto.
Mas isso não significa dizer que ele vai mandar e desmandar em mim ou que vai faltar respeito com um colaborador meu. E é muito importante hoje nesse marketing de influência, nessa liberdade de expressão, porque, de certa forma, você vai ali agora atraindo o cliente cada vez. Claro que vem sempre um ou outro ali, mas quando você cria uma identidade, quando você é congruente, naturalmente você vai atraindo. Gera conexão, que né? fica mais fácil Fica muito mais. você vender. Eu particularmente, hoje eu estava no almoço com uma colega, ela, Karine, tu tem que ser assim. Eu digo, não, amiga, eu não tenho que ser assim. Eu tenho que ser assim, porque é assim que eu acredito, é assim. É a sua verdade, E eu né? acredito que tem gente que não vai querer a Karine, tá tudo bem, tá ótimo. A gente não vai querer a Andressa e tá ótimo, mas tem gente que não tem Karine no mundo que vai dar jeito. Mas a Andressa vai lá e vai resolver, né? Eu acho que isso é bom, porque aí abre espaço pra ótimo, gente. várias É o que eu pessoas, né? digo, movimento gera movimento. Eu vejo tanta gente boba, com medo de concorrência, fazendo papelão, sabe? Pra atrapalhar o amigo, o parceiro do lado. Eu adoro estar perto dos meus concorrentes, entendeu? Quando eu fui agora abrir a loja do shopping, a primeira coisa que eu fiz foi... Todos os dias eu ia em uma loja, me apresentava e dizia, tô chegando aqui, o que precisar, tamo junto e tal. Porque eu acho que agrega. Vou andar dizendo que agora eu quero ver o concorrente melhor do que eu. Óbvio que não sou hipócrita. Eu sou uma pessoa muito transparente. Mas eu acho que sempre existe uma oportunidade da gente melhorar, da gente desenvolver nosso produto, o nosso ambiente e o nosso time. E essa oportunidade, na maioria das vezes, se dá quando a gente conhece e estuda os nossos concorrentes. Então, eles estarem do meu lado é ótimo, porque movimento gera movimento. É bom para todo mundo. A pessoa entra, não encontra o produto na minha loja, eu vou indicar a loja ao lado sem problema algum. Meus vendedores indicam sem problema algum. Isso é tão real, tão forte que hoje, no mundo do desenvolvimento, das mentorias, é exatamente isso. Eu não tenho que ter medo de ensinar para as pessoas nem de aprender. Porque quando eu estou ali somando, ajudando, contribuindo, eu estou plantando. E é disso que eu vou receber. É isso que eu vou receber também. Claro que tem um caráter, mas você não tem controle sobre isso. Não. Faça o seu, entregue, seja honesto, seja humano, defenda aquilo que você acredita, se posicione, que o resultado vai vir. Tenho parcerias, tenho amizades verdadeiras com pessoas que têm lojas que concorrem diretamente ou indiretamente com a minha. Isso não atrapalha em nada. Pelo contrário, eu acho que isso só agrega, sabe? Pra mim, pra elas, e tá tudo certo. Maravilha. Existe alguma semelhança entre a mentalidade da Andressa e a mentalidade do Rafael? Como é que é isso no mundo dos negócios? Como é que vocês são do tipo de sentar, conversar, trocar? Me conta aí sobre isso. Todo dia. A nossa rotina, de fato, ela é muito puxada, né? Então, a gente não consegue se encontrar tanto assim ao longo do dia, mas é sempre quando acorda, quando vai dormir. Às vezes a gente consegue almoçar junto, né? Principalmente quando a Petra tá de aula, que aí a gente se esforça para almoçar junto com ela. Mas a gente tá sempre conversando sobre o negócio, a gente tá sempre fazendo troca, a gente tá sempre se ajustando e ajudando. Eu vi que vocês fizeram uma viagem agora de férias, eu acho super legal, porque eu penso assim, no dia que o meu trabalho tiver que... eu não quero nem saber do trabalho, eu vou descansar, eu não quero nem saber do trabalho, tem algo errado com aquilo que eu faço. Claro que tem uns dias que a gente, né, tá ali, não tá executando, mas eu vi que vocês viajaram e você estava compartilhando os insights. Ou seja, estava ali descansando, curtindo, tirando férias, mas estavam atentos, antenados a tudo que estava acontecendo, né? Então, vocês trocam isso, né? Pra que... Não, total. E a gente tem um ritmo de vida e de trabalho também muito parecido. O Rafa trabalha 24 horas, ele só não trabalha quando ele está dormindo. O Rafa não tem essa coisa de ficar lendo. Não, ele lê, não é livro, mas ele lê todos os jornais do mundo, tudo sobre negócios do mundo. Ele não tem esse negócio de assistir televisão. Não tem. O hobby dele é trabalhar. Ele ama isso, entendeu? Ele gosta de tocar música e tal, tudo mais, mas o negócio dele é trabalhar. Então, a gente está sempre fazendo isso, ainda que seja em uma viagem. Eu também gosto muito disso. Como é que vocês pensam sobre estratégias de marketing? Em que sentido que você fala? Vamos imaginar, hoje você está como infoprodutora. Existe uma estratégia do tipo, é um vídeo, é uma copywriter, é autenticidade, eu tenho que seguir um padrão. Qual é a sua visão sobre isso? Estratégias de marketing.
Eu não acredito muito nisso, sabe? Nessa coisa da fórmula perfeita que você tem que seguir. De fato, não. Eu acho que primeiro tudo depende do teu mercado, do que você quer vender e do público que você quer atingir, né? Qual é a sua forma de comunicação? Uma comunicação sem verdade, ela não se sustenta durante muito tempo. Então, a autenticidade, para mim, é que nem falar sobre qualidade de roupa. Não é mais sabe? Um luxo, algo legal de se anunciar ter. É necessidade básica. Ou você tem ou você está fora do mercado, né? Para qualidade de roupa ou para autenticidade na produção de conteúdo. Então, eu acho que tudo depende muito do tipo de negócio. O negócio do Rafa, por exemplo, existem necessidades no negócio dele totalmente diferentes das do meu negócio. Maravilha. Nós estamos já quase finalizando. Eu vi aqui na sua apresentação que você gosta muito dessa questão de inspirar. Falando de inspiração, Sim. Quem são as suas maiores inspirações? Quem são os seus mentores, né? Quem são as pessoas que você se conecta? Você extrai isso de algum lugar? Eu acredito que a verdadeira transformação, ela é quando alguém é capaz de tirar de você aquilo que você já tem. Não é? Eu até escrevi recentemente numa postagem do meu aniversário que, claro, conhecimento, Deus, mas eu acredito que alguém ativou em mim o que eu já tinha. Eu só não tinha eu não tinha a consciência de quem eu era. Eu não tinha essa certeza de quem eu era, mas estava ali, estava dentro de mim. Alguém foi lá e despertou isso. Tu tem No âmbito... inspirações hoje, no modo geral. Sim. Você tem alguém que você modela, que você se inspira? Como é que você... Quais são as fontes? Não, me vem 3 pessoas na minha cabeça. Minha mãe, minha sogra e meu marido. Uau. Estão Eles me inspiram próximo, muito. Né? Sim. Bom. Se pudesse falar na sua mãe, o que você mais capta, assim, de inspiração nela? É a pessoa de mais fé e hombridade, caráter, assim, sabe? Reta. Que eu conheço. Ela é muito reta. Não tem curva com ela. Ela é 100% verdadeira. Às vezes até demais. E sogra? Ela me inspira muito. A minha sogra é uma segunda mãe também. E eu acho que ela tem uma resiliência no decorrer da vida dela que é de uma lição para mim. E é aquele RH da vida, sabe? Tanto é que faz parte do trabalho dela também. Mas é aquela pessoa que nos momentos de muita dificuldade ou de encruzilhadas é para ela que eu corro, sabe? Tia, me ajuda nisso aqui. Que sabedoria, né? Sabedoria. E meu marido já no campo do game mesmo, do empreendedorismo. Jogo. O cara é bom. O cara é bom de negócio. Eu já tive muita vontade. A visão dele é muito boa. Inclusive, nós temos um projeto grandioso para abril, depois a gente quer marcar com vocês. Já me falaram muito, eu não conheço, confesso, talvez eu esteja enganada, mas ele é uma pessoa mais ali dos bastidores do digital, que eu falo. Mas já me falaram, eu sentei em uma mesa de negócios um dia e falaram muito bem deles. Cara, tu precisa conhecer a mentalidade do Rafael, é Rafa surreal. É fora de série. Me disseram que ele não é, tipo assim, que ele não é daqui, a cabeça dele é uma visão. Eu disse, eu gosto de conhecer. Eu gosto muito de conversar para entender a mentalidade. O Rafa tem uma nova ideia de negócio todos os dias. É loucura aquilo ali. Diz, Andressa, o meu hobby é criar negócios. E, tipo, todo dia ele cria uma ideia diferente. É muito massa. Depois nós vamos marcar. Espero que eu tenho que sacudir. Para. Chega. Que bom, que bom. Então é isso, Andressa. Eu estou muito feliz, de verdade. Eu gostei muito desse bate-papo, um bate-papo cabeça, de alto nível. E eu fiquei muito feliz em te conhecer mais, assim, nesse bate-papo, na sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua visão de negócio. Eu espero que você que está nos assistindo tem essa visão de, cara, peraí, deixa eu ver o que está funcionando, deixa eu ver qual é o caminho, se tem um segredo, deixa eu pegar aqui e aperfeiçoar com o que eu já faço para crescer. Eu acho que a visão é essa, você sentar e ouvir para você extrair o que há de melhor, como você falou várias vezes. Não existe uma receita pronta, cada um tem que pegar o que há de melhor, aperfeiçoar, multiplicar, somar para crescer. Muito obrigada, espero que 2024 você cresça ainda mais. Amém. Espero que você tenha muita resiliência para continuar contribuindo, ensinando, influenciando e que o nosso estado possa crescer muito para que novos negócios, eu acho que a nossa maior missão como empresário aquilo que você falou, é transformar a vida não só do cliente, mas principalmente das pessoas que estão conosco,
ajudando elas a terem uma qualidade de vida. Gerar emprego é gerar vida nas pessoas. E é isso, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você tenha um 2024 aí de muitas realizações, de muita conquista. Leve meu abraço ao seu esposo. Espero um dia poder conhecê-lo, né? Conversar também sobre essa mentalidade empreendedora dele. Vamos marcar, muito obrigada. Eu nunca quis ficar só no âmbito de moda em si, né? Eu sempre quis poder gerar valor na vida das outras pessoas de outras formas. E eu acho que a internet está trazendo também isso através do infoproduto, como você disse aí, né? Quem sabe em breve a gente vai estar lançando algo do tipo. Mas eu fico muito feliz de ver, inclusive, a forma com a qual você também gera esse valor para a vida do outro. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu não acredito propriamente em propósito. Meu propósito de vida. Não, eu acho que poucas pessoas veem o mundo de fato com um propósito muito bem definido. Eu acredito em crenças e valores que, ao decorrer da vida, vão nos moldando e vão definindo as nossas escolhas. E que, a partir disso, a gente vai buscando o nosso porquê e o nosso como fazer para ir atrás dos nossos resultados. Né? Eu acredito nisso. E eu acho que você está num caminho lindo. E eu espero que a gente se encontre mais vezes nesse 2024. Obrigada. Amém, amém, amém. Gente, você que não segue o nosso canal, se inscreva, compartilhe, mande mensagens e vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que estão vivendo na pele a transformação e ensinando para que você não precise errar tanto, né? Eu gosto de compartilhar a minha vida para que outras pessoas possam ter a oportunidade de fazer melhor e, quem sabe, até mais rápido. E só para finalizar, eu gosto de fazer as coisas de propósito. Eu acredito no de propósito. No de Sim. propósito, nós vamos criando as coisas. E que a nossa maior missão de vida é servir. Aquilo que você colocou, né? Servir, inspirar. É para isso que eu acredito, que é para isso que nós estamos nesse mundo. Para servir, mundo, né? Eu também acho. Pois, um beijo, obrigada. Deus te abençoe. Amém. E vamos junto viver aí um 2024 de muito sucesso. Show! Obrigada, gente. Uhul!